Olá, gente, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. E hoje eu vou falar porque o português do Brasil e o português de Portugal são tão diferentes e a razão por la que eu falo português brasileiro. Sem mais que falar, vamos a começar. Por que eu falo o português de Brasil? Porque eu te disse. Não. Bom, sim. Eu falo o português brasileiro porque eu tenho uma amiga que ela fala português brasileiro. E ela me ensinou me ensinou a falar o português brasileiro, o português de Latinoamérica, para poder fazer os vídeos. Sim, eu já falava português em um princípio, quando eu comecei a falar, a fazer os vídeos já sabia o português. Mas o português que eu falava era o português de Portugal. Sim, ainda eu falo, mas os vídeos eu vou falar português brasileiro porque as películas, os filmes, os vídeos, muitas coisas que têm a ver com o português são em português de Brasil, porque o português do Brasil é um português que quase todo mundo entende. Eu falo português brasileiro, a gente de Brasil, de Portugal, de Moçambique, Angola, eles me entendem porque eu falo português brasileiro. Mas eu não falo português brasileiro de forma diária. Não falo todos os dias o português brasileiro. E minha amiga sabe que eu falo português de Portugal na vida dia a dia. Dia todos os dias eu falo português de Portugal. Mas eu falo português brasileiro para que quando eu esteja fazendo os vídeos, você possa entender tudo o que eu falo. E uma das coisas mais particulares, uma das coisas que mais difícil foi para mim aprender são o uso de vogais. O uso de vogais foi o mais difícil para mim aprender. Por quê? Os brasileiros usam muitas as vogais escutam muito. É, é diferente. Expressões. Tem muitas vogais que eles pronunciam. Incluso as vogais que não existem, também eles o pronunciam. Os portugueses não fazem isso. Ou seja, os portugueses falamos a vogais, sim, mas nosotros, a pronuncia que tenemos nós é diferente. A pronuncia que tienen los portugueses, eu sou argentino. A pronuncia que tienen os portugueses é diferente. Ele tem as vogais muito mais fechadas e isso é uma coisa que se escuta facilmente. Quando um português fala, pronuncia as vogais muito fechadas que não se ouvem, né? Não se ouvem, ou são praticamente muito fechadas que quase não se escuta. Beleza. As expressões também foram uma coisa muito difícil de aprender. Bom, agora, por que o português europeu, português de Portugal, e português latino-americano, português de Brasil é tão diferente? Isso é por seu sistema de escritura. Para lá, para outros anos, o português foi a conquista do Brasil. Eles, o que eles queriam era que a gente do Brasil falem como eles
acreditem como eles, bom, a religião e tudo isso, né? Bom, queria tudo igual que eles, mas com o tempo os brasileiros, tudo Brasil em cima, começou a falar de forma diferente por o como se fala? Disso, não, misturar não. Estava todo o tempo com língua espanhola, com a gente que fala espanhol, a todo seu redor. Não, tudo não, você também tem mar. Todo o tempo tenían a seu lado vecinos, tem gente que falava espanhol. Então, por essa causa, por isso, a gente de Brasil começou a falar de sua própria maneira, de sua própria forma, seu próprio jeito, né? É jeito, né? Então, você pode falar de uma forma diferente. E assim foi por muitos anos que se criou um sistema de escritura diferente, um sistema nacional para o Brasil. Então é diferente ao sistema de Portugal. O sistema do Brasil é muito mais difícil porque tem expressões, tem vogais e demais. Os portugueses também têm uma expressão, mas muito mais fácil de entender, né? Muito mais fácil de entender. E usam mais uma forma mais fechada e um pouco mais entendível, a meu parecer. Eu entendo mais o português de Portugal porque eu aprendi esse português. Mas o português que eu tenho que praticar muito é o português brasileiro. O português de Latinoamérica. Porque esse português, eu lo falo, sim, eu lo falo, mas não lo falo muito bem. E eu ainda estou aprendendo a falar o português brasileiro. Mas eu espero que você me entenda. Se eu falo português de Portugal em algum momento do vídeo, eu pido desculpa. Vou tentar não fazer isso. Então, o sistema de escritura são o sistema nacional são duas coisas diferentes. O português, porque bom, tem um sistema mais fechado, tem expressões mais curtas, tem as palavras mais. Tem uma forma, tem um jeito de falar que não sempre é entendível para todo mundo. Eu aprendi isso depois. Também aprendi palavras que no Brasil são um insulto, mas em Portugal é super comum. Por exemplo, eu solía falar com uma garota do Brasil. Essa garota foi minha namorada. E aqui em Argentina sempre falamos de minha namorada, de namorada, falamos minha menina ou meu menino. A razão qual é? A razão é que aqui na Argentina sempre usamos meu menino ou minha menina para falar a namorado ou namorada de uma forma muito mais carinhosa, né? Então, o que eu quero falar, eu quis falar minha menina para minha namorada e menina em Portugal é rapariga. E eu falei minha rapariga para minha namorada. Mas foi erro. Foi uma questão mais de eu tive que falar com ela que eu aprendi português de Portugal para que ela entenda que não queria insultar ela. Bom, outra coisa.
Então, eu entendi que aí que o português de Latinoamérica não é o mesmo português que Portugal. Eu acreditei a princípio que o português de Portugal é igual ao português do Brasil e quando eu tive minha namorada, eu entendi que não é o mesmo. Temos sim palavras muito iguais, mas a diferença que tem para falar coisas como o banheiro, o casa do banho em Portugal, e como se fala? Autocarro Autocarro. brasileiro. Ônibus. Ônibus. Além em Portugal é autocarro. Eh, Aqui em Brasil é ônibus. E tem muitas palavras diferentes. Bonito, fixe, são coisas diferentes, né? E eu acredito que era o mesmo, mas quando eu entendi que eles usam outras expressões e também usam outro jeito de falar, eu entendi que eu tenho que aprender o português do Brasil. Agora mesmo eu posso falar muito bem o português do Brasil, não muito bem, mas realmente posso falar, mas é um pouco complicado porque eu todo o tempo falava português de Portugal e quando eu tive que aprender português brasileiro foi muito mais fácil entender, mas o momento de falar é difícil, porque eu não estou acostumado, não estou confortável falando todas as vogais, mas se eu pratico isto todos os dias, talvez eu fique confortável. Por um momento, não. Então, vou tentar falar o português do Brasil para que possa fazer mais vídeos neste canal. E não só isso, também poder falar com vocês. Vocês. Assim que. eh, isso. O português de Portugal tem um sistema de escritura muito mais fechado e com menos expressões e palavras mais curtas. O português do Brasil tem um acento muito mais aberto, tem um jeito de falar mais aberto, e não só isso, também tem expressões e tem vogais que em Portugal não se escutam muito. Isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e há pouco eu cheguei a 500 inscritores no meu canal principal. Eu quero falar que eu não quero que você acreditem que eu esqueci de vocês. Eu não esqueci de vocês, mas eu estou fazendo os vídeos para meu canal principal porque ali é onde mais inscritores tenho. Quando eu tenho mais inscritores acá, possivelmente também faz mais vídeos aqui. Então, muito obrigado por assistir o vídeo e nos vemos até o próximo vídeo.